Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos buscar o Senhor agora. Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, por mais esse culto, mais na Tua casa, mais do Senhor para nós, mais tempo ouvindo a Tua palavra, mais tempo, meu Deus, orando, invocando o Teu nome, recebendo, meu Deus, instrução do Senhor para fazermos aquilo que o Senhor aprova. Aquilo que é agradável aos Teus olhos. Aquilo, meu Deus, que sabemos, não vamos daqui a pouco, amanhã ou depois, nos arrepender e dizer, estava, meu Deus, no lugar errado, estava na companhia errada, estava, meu Deus, fazendo aquilo que o Senhor reprova. Não. Estamos na Tua casa, o lugar que o Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Ele pediu isso, porque ele sabia que de tudo que ele podia fazer, de todos os lugares que ele podia estar, ele sabia que o melhor lugar era na Tua casa. Que o melhor lugar, que a melhor coisa era aprender com o Senhor. Que aprender com o Senhor não era igual aprender com o pai dele, não era igual aprender com os soldados, não era igual aprender com experiências, não. Aprender com o Senhor, meu Deus, é superior. E eis-nos aqui para aprendermos com o Senhor, para ouvirmos, meu Deus, a Tua palavra, para que ela venha, nos molde, para que ela, meu Deus, seja o norte da nossa vida. E eu oro para que, se cada pessoa aqui, meu Deus, tem outro norte, tem outra referência para a vida, se é alguém, se é uma ideologia, se é, meu Deus, um estilo que recebeu ao longo da vida com alguém, com um lugar, meu Pai, com práticas, mas não é o Senhor, não vem do Senhor. Eu peço que cada um destes estilos, ideias, e que esses hábitos, rituais, Senhor, agora, hoje, sejam jogados por terra com atitudes e decisões, ainda que elas sejam drásticas, mas que essa pessoa, meu Deus, ela venha dar ouvidos à Tua voz, que ela venha ouvir o Senhor falando, porque o Senhor fala. Como disse Jó, a verdade é que o Senhor sempre fala conosco, com o homem, com as pessoas, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba, o Senhor está falando. O Senhor falou agora há pouco no louvor, o Senhor está falando agora nessa oração, o Senhor vai falar mais daqui a pouco com a palavra, o Senhor vai falar com a oração, e depois o Senhor vai continuar falando com cada intercessão, com cada clamor que nós ainda teremos. Alguns, meu Deus, ainda não ouvem, não estão acostumados em ouvirem a Tua voz. Mas não é por isso que o Senhor deixa de falar. E eu peço, meu Deus, que se para nós a Tua voz, se para algum de nós, meu Deus, a Tua voz é estranha, não é, meu Pai, o que nós entendemos, não é como nós recebemos, eu peço que os filtros da incredulidade, as emoções, os sentimentos, que o medo, que o pavor, que o desespero, que eles deem lugar agora, meu Deus, à pureza, à fé viva, para que cada um aqui, ao ouvir, meu Deus, a Tua voz, naquilo que o Senhor falar, naquilo que o Senhor dirigir, naquilo que o Senhor está trabalhando para levantar, meu Deus, para nos colocar na posição de governo, para assumirmos, meu Deus, a dianteira de situações, de projetos, para estarmos por cima, não por baixo, por cabeça, não por cauda, para deixarmos, meu Deus, de ser a parte da vergonha e vivermos a dupla honra, que quando o Senhor falar, meu Deus, cada um aqui, receba, perceba, entenda, creia e viva segundo a Tua palavra, segundo a Tua voz. Eu peço, meu Deus, derrama unção sobre nós, que todo jugo que cada um veio carregando, que não é o Teu, que seja quebrado agora e despedaçado,
que correntes, meu Deus, que alguns carregavam, inclusive da religião, que sejam despedaçadas, para que aqueles que carregavam outro jugo, que venham tomar o teu jugo, que venham, meu Pai, aceitar, receber, meu Deus, e andar com o teu fardo, porque o Senhor disse, é suave, meu jugo é leve, porque essa é a vontade do Senhor para nós. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que aqui não seja eu, agora, e que não seja cada um que vai passar por esse altar, seja para interceder, seja para pregar, seja para falar, seja para clamar, mas que seja o Senhor usando instrumentos, que eu e cada um aqui nesse altar diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor, meu Deus, assuma o controle desse altar, da palavra, da pregação, do culto e das nossas vidas, porque se for o Senhor, meu Pai, que estiver no controle, seremos altamente abençoados e favorecidos. E é isso que eu peço que o Senhor venha fazer na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor abençoe esse culto, que eu entrego ao Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que nessa noite fria, meu Deus, veio te buscar. Não pesou mais o clima, a temperatura baixa, as dificuldades que estão aí fora, seja nos meios de condução, de transporte, seja no trânsito, seja, meu Pai, o que está acontecendo. Pesou mais o Senhor, que a Tua palavra pese também, da mesma maneira que atraiu essa pessoa, que abençoe essa pessoa, que eleve a vida dela, meu Deus, para outro nível, que leve ela, meu Pai, para outras situações como o Senhor prometeu. Eu entrego a nossa vida nas Tuas mãos, entrego essa noite, entrego esse culto, entrego esse templo, para que o Senhor use todos os instrumentos que nós temos para abençoar. E eu creio na Tua bênção, eu creio, meu Deus, em poder e unção sendo derramado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Você cria o seu futuro e você cria o seu futuro no presente. Quando você usa as ferramentas, quando você usa o poder, não só um poder, mas cada uma das ferramentas de poder, de unção, que o Senhor, Ele confia, Ele dá a você, Ele coloca nas tuas mãos, você está criando, você está gerando o futuro. Agora há pouco ainda eu falava no culto dos pais e filhos, daquela palavra da sunamita, da palavra da Ana, mãe de Samuel, de que aquela mulher, ela teve tempo, né, ela teve anos, que externamente as circunstâncias dela eram as mesmas circunstâncias de quando ela engravidou de Samuel. Não tinha nada de diferente. Aqueles anos que a Bíblia diz que ela subia até Siló, onde estavam os filhos de Eli, que era o Hófni e o Finéias, e ali eram os mesmos, quer dizer, não tinha a ver com o sacerdote, porque quando ela engravidou, eles também eram ali os sacerdotes. Todo ano ela ia ao mesmo templo, que como se fosse nos nossos dias, né, a mesma igreja, né, a mesma congregação, a mesma denominação, com o mesmo pastor, e ela era casada com o mesmo homem que tinha a mesma condição, que amava ela inclusive, né, o homem que oferecia uma porção para outra mulher que ele tinha, que era Penina, e para ela junto com seus filhos e filhas, está escrito. Mas para a Ana, ele dava a porção dupla.
E todo ano era a mesma história. A Ana, quando ia para a igreja, aquele dia de ir adorar, aquele dia de ir para a festa, né, que era na mesma época, eles iam até a casa do Senhor e adoravam, e buscavam, e comemoravam, celebravam, né, e também ali oravam, enfim. Toda vez a Ana fazia a mesma coisa. Quando a Penina, rival dela, provocava ela, o que ela gerava? Ela gerava ira, raiva. Uma das coisas que ela gerava muito, e que, assim, particularmente, eu tenho visto, né, acompanhado algumas pessoas que têm vivido isso, e não por acaso tem partes da vida delas amarradas, que é a ingratidão. Que você vê ingratidão na Ana, porque a Ana, ela tinha um casamento, ela tinha um marido invejável, como nós temos poucos aqui. Por isso que a Penina provocava tanto ela, inclusive, né? Ficava ali tentando jogar na cara dela, que ela não tinha filhos, né? Que ela era estéril, mas a Penina fazia isso justamente por ficar com inveja do marido que o Eucana era para a Ana, mesmo ela não tendo filhos, e que não era para ela. Mas a Ana, a mulher que tinha aquela bênção, e que tinha tantas outras coisas, que era bem casada, que tinha um bom marido, que tinha saúde, que tinha condições, que tinha ali uma igreja para ir, que tinha aquela celebração para desfrutar, a Ana não via nada disso. Ou melhor, não é que ela não via, ela não colocava o olhar dela naquela parte da vida. E ainda a mensagem, né, que eu trouxe no meio-dia foi essa. Enquanto ela não foi fiel no pouco, enquanto ela não viu o marido, o casamento, a vida, a bênção, a saúde, né, que ela tinha, Deus não abençoou ela com aquilo que ela mais desejava, que era ter um filho. Porque uma coisa que se a gente para observar, chama atenção, é que no dia da celebração, o Eucana, o marido dela, ele dava, né, mais para ela, a gente percebe que ele separava mais, até na parte de alimentação, ele separava algo especial para ela, que não separava para a Penina, e aquela mulher tinha aquela atitude ingrata de não considerar aquilo, tanto que ele falava, Ana, né, primeiro, eu não te valho por 10 filhos, quer dizer, o que eu sou, o que eu faço para você, né, a minha atitude com você não lhe vale por 10 filhos. E aí, com relação à celebração, né, que era aquela festa, aquele momento que todo mundo, né, lá no templo ia comer, a Ana vinha a Penina, você não tem filhos, você é seca, aquela coisa toda, né, enfim, né? Ela chorava e a Bíblia diz que ela não comia nem bebia. E o Eucana, aquele marido ímpar, né? Ô, Ana, você não vai comer, por que você não come, por que você não bebe? Ou seja, ela não desfrutava do que ela tinha, ela era ingrata. E não é nem a palavra, mas eu penso que é bastante importante pegar e dar uma pincelada nessa parte, porque eu vejo que tem gente que parte da vida está amarrada pelo mesmo motivo que a vida da Ana. O ponto da vida dela que ela mais importava estava amarrado, porque outros pontos da vida dela que ela tinha e podia desfrutar, ela era ingrata. Ela não via com o olhar certo, ela não tinha a atitude correta. É como tem gente que só olha, só fala, só reclama, só pega naqueles pontos da vida que não estão indo bem. Não é igual a Ana, mas como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, olha, eu não tenho filho, mais um ano passou, minha vida, sabe, não que ela falava isso, não está escrito, né, mas é como se, minha vida está acabada, né, não adianta, eu não posso ter filhos. Mas e todo o restante que ela tinha? Todo o restante que ela vivia?
O próprio casamento dela era uma grande bênção. Né? Tanto que eu brinquei ainda, né, para o culto das 13, eu falei assim, pode até usar para a parte sentimental, né? Se uma mulher quer ser bem amada, pode colocar ali no seu papel, no seu projeto de conquista sentimental, me dá um marido como Eucana, né, que me ame pelo que eu sou, que ele me ame assim, independente do que eu posso dar a ele. Se eu sou alta, baixa, se eu sou magra, gorda, se eu estou com dinheiro, sem dinheiro, se eu posso gerar filhos ou não, que o Senhor me dê um Eucana. Um homem assim que olhe para mim como se eu fosse uma mulher pintada de ouro, que era o Eucana. E ela tinha esse marido e não via. E eu vejo gente que às vezes, em cada área da vida, na família, tem gente que só está olhando para aquele ponto que tem problema, que não vai. Né? Às vezes a própria situação de filhos, né? O casamento é uma benção, mas a pessoa não vê, ela só vê o que ela não tem. Né? O lugar que ela mora é uma benção, mas ela só vê o que ela ainda não conquistou. O trabalho dela foi motivo de projetos, de anos. Agora que ela entrou e tem um probleminha lá, tem uma pessoa, ela só vê aquilo, ela só fala daquilo. É o ponto em que ela se foca, se concentra, a força dela vai todo para aquele ponto. Então ela está deixando de desfrutar, ela está deixando de celebrar Deus, ela está deixando de agradecer, ela está deixando de viver. E aí a parábola dos talentos diz aquela frase que a gente sempre lembra. Foste fiel no pouco e... Ou seja, tem gente que aquilo que consideram muito não está se concretizando porque o pouco está falhando, a pessoa está infiel. Ela está sendo ingrata, e a ingratidão é um tipo de infidelidade. Se você vive, se você alimenta, né, a ingratidão, você está sendo infiel. Você está sendo infiel a Deus, você está sendo infiel com aquela pessoa que está vivendo aquilo com você. No caso da Ana, era o marido dela. Né? Ela não traía ele fisicamente com um homem, com uma pessoa, mas ela não era fiel a ele, né? no relacionamento que ela podia ter ali no seu casamento. Então veja que ela não conseguia frutificar com ele. E a expressão que eu usei, né? Às vezes tem uma área da sua vida que está amarrada, e você corre, e aí corre, e se esforça, e luta, inclusive luta com oração. Porque tem gente que se eu falasse assim, ó, não, é oração, igual às vezes a pessoa está no atendimento, você fala, mas eu oro. Tem gente que ora, que tem oração, que o nome dela está aqui num livro, no cesto, está aí, tem a foto, mas não é só a parte espiritual, tem coisas que estão acessíveis, estão ao nosso alcance, e a gente não está agindo com fidelidade. A gente não está tratando da maneira que pode, que deve tratar, que tem condições de tratar. Talvez está indo para o campo espiritual, né, mas no campo físico, ali material, acessível, visível, está deixando a desejar. E não é deixando alguém a desejar, não é deixando a desejar segundo expectativas das pessoas, mas segundo o que a gente já aprendeu a fazer. A pessoa que nós já recebemos instruções e condições de Deus para nós nos tornarmos. Então, Deus não espera menos de você do que você pode dar, do que você pode fazer, da pessoa que você pode ser em cada tipo de situação em que você está. Então, é o filho que você pode ser, a mãe que você pode ser, é o pai que você pode ser, é o profissional que você pode ser, é o irmão na fé de alguém que você pode ser, a mãe espiritual, o pai espiritual, aquela pessoa que serve como, né, um muro, onde as pessoas podem escorar que vai estar firme, que hoje você tem estrutura, um dia você escorou em alguém, aí Deus te abençoa, Deus te levanta, Deus te sustenta, para que hoje você seja essa referência, para que você seja essa base, né, para que você seja o alicerce de alguém. Tem gente que está ali, está
Não, e tal, enfim, é infiel no pouco. E se você é infiel no pouco, a mesma passagem que diz, né, que quem é fiel no muito quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito, mas também quem é infiel no pouco, a Bíblia diz que até o pouco que tem lhe será tirado. Então, quanta gente que começou, por exemplo, o ano numa situação e agora se vê numa situação até pior. Se vê numa condição pior, seja qual for a área, porque foi infiel. E eu falo da infidelidade hoje muito baseado na ingratidão, na maneira, nas obras, na postura que tem pessoas tendo com o que sabe e o que está entregando do que sabe. Tem gente que não está entregando nada. Não é o comportamento da palavra, não é o comportamento que recebeu e que aprendeu com Deus. Aqui em Isaías 45, versículo 3, está escrito assim: darei a você os tesouros escondidos, diga tesouros escondidos, e as riquezas encobertas. Eu continuo agora, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Aqui está falando de tesouros escondidos e riquezas encobertas, quer dizer, é algo que a gente ainda não sabe, ainda não viu. E alguns até, podemos dizer, não ouviram, que ainda não escutaram, que ainda não, para algumas pessoas até algumas palavras, alguns versículos são novos. Elas ainda não ouviram sobre aquilo, elas ainda não receberam direção sobre aquilo. Ou seja, eu poderia pegar vários outros versículos que vai nessa mesma direção e que nós vamos ver em alguns exemplos que tem muita coisa na nossa vida. E assim, para o bem, como essa palavra aqui, por exemplo, fala de tesouros escondidos. Tesouro é coisa boa, é coisa valiosa. De riquezas encobertas. E essas riquezas, elas podem ser materiais, podem ter a ver com dinheiro, com aquilo que o dinheiro pode comprar, como também podem ser riquezas de algo inestimável, algo que não tem valor, que o dinheiro não paga. Mas nós temos também palavras que falam de coisas que estavam ali encobertas e que eram do mal. Quando nós vamos aqui para 1 Samuel 9, 19, está escrito assim: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Era o Samuel falando com Saul, e um amigo dele, que eles estavam à procura ali das jumentas que eles tinham perdido. Depois eles, na verdade, se perderam também, estavam ali atrás daquilo. Então, alguém falou para eles, vai atrás do vidente. O vidente era o mesmo que o profeta da época, aquela pessoa que ouvia Deus, que tinha uma visão de Deus e que consultava e tinha acesso ao Senhor para ver coisas que as pessoas não viam. Então, esse vidente aqui não é esse vidente que hoje a gente ouve falar, essa questão envolvida aí com cartomancia, com ocultismo. Mas o vidente era alguém que tinha visão de Deus, que tinha uma visão de Deus das coisas. Então, Samuel dizendo: eu sou o vidente. Vocês estavam me procurando, já acharam. Então, agora essa procura de vocês aí pode cessar, e vocês podem ir na frente, que vocês vão comer comigo. Aí olha o que ele fala, pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. E o que o Samuel, ele contaria no outro dia para o Saul? Que o Saul seria rei. Olha que coisa mais forte isso aqui. O Saul, ele estava preocupado
e ele já tinha se perdido em termos de direção geográfica. Ele saiu procurando as jumentas do pai dele, um grupo de jumentas que fugiu. O rapaz normal, o rapaz ali, o filho, né, de Quis, que estava cuidando de parte do rebanho do pai, aquele rapaz que relaxou em alguma coisa e saiu. E aí, de repente, passou um tempo e ele continuou andando e buscando e vai, daqui a pouco ele se perde também. Agora nem só era as jumentas que estavam perdidas, agora ele também estava perdido junto com o ajudante que estava com ele. Mas ali já tinha algo reservado para ele, algo que Deus já tinha feito para ele, que Deus já tinha decidido para ele, que ele seria o rei de Israel. Ele já sabia disso? Então, isso aqui que a gente tem que tomar posse. Tem coisa que eu não sei ainda, mas Deus tem comigo. Que eu não sei, ninguém me falou, eu não li em algum lugar, que eu não vi, mas que Deus tem comigo. Porque o que o Samuel falaria para ele, que ele disse, ó, vai na minha frente, já se prepara, porque amanhã eu vou revelar o que está no seu coração. Foi ali que o Samuel disse para ele, ó, você vai se preparar, você vai descer ali, porque eu vou ungir você o novo rei de Israel. E foi o que aconteceu. Então, quer dizer, havia um rei dentro de Saul, que o Saul ainda não sabia que ele era. Havia algo que Deus já tinha feito, que Deus tinha decidido, que no mundo espiritual aquilo já tinha acontecido, já estava acontecendo, tanto que não era, na verdade, o Saul que estava procurando Samuel, mas era o Samuel que estava atrás do Saul. Porque o Samuel já sabia que o Senhor tinha escolhido Saul como rei, ele já tinha aquilo, ele já sabia tudo o que ele tinha que fazer. Então isso mostra, e tem que levantar, né, o seu espírito, para que, é o que eu falei igual a Ana, né? Às vezes você está aí, você está falando de coisas, está reclamando de coisas, está até envolvido com coisas igual estava o Saul aí, até talvez preocupado, lamentando, meu Deus, tem jumenta aí agora, como é que meu pai vai reagir, como é que vai ficar? E Deus tem coisas tão grandiosas para você, coisas tão poderosas, só que de repente você não está dando condições, não está indo para a direção certa, e a direção que eu digo é a direção espiritual, a direção de entrar ali na mesma direção que Deus tem com você, o que Deus separou para você, o que Deus determinou para a sua vida. Como é que eu faço isso? Quando eu me desvio, quando eu me envolvo com aquilo que Deus não vai se agradar. Quantas pessoas que, em vez de, quando tem uma pressão na vida, e ainda na segunda a gente falou sobre isso, quando tem algo, em vez da pessoa intensificar na vida dela com Deus, em vez dela, eu estou orando, o erro não é minha oração, eu vou orar mais então. Eu estou buscando a Deus, o erro não é buscar Deus, então eu vou buscar mais. Eu vou fazer mais para Deus. Não, tem gente que começa a se dispersar. Então agora eu vou fazer coisas diferentes, vou mudar o rumo. Não. De Deus a gente não tira. Não tira tempo, não tira energia, não tira o olhar. De Deus não. O Saul encontrou Samuel, ou a gente poderia dizer também que o Samuel encontrou Saul, e ali depois que ele ouviu, as jumentas que ele estava procurando, nem importaram, porque o próprio Samuel disse para ele, quantas jumentas que você está procurando, fica tranquilo, elas já foram achadas, mas o que são essas jumentas agora, perto de quem vai ser dono de tudo de Israel? Eu, quando estava lendo essa passagem, agora há pouco, ainda falei, Senhor, eu tomo posse de que tem coisas hoje para mim que são importantes, são relevantes, são coisas aí que às vezes até tira a minha atenção, que não vão significar nada na minha vida perto do que o Senhor tem. E não só, coisas que têm valor financeiro. Mas às vezes a gente está tenso
com um tipo de problema e está passando a palavra, e quando eu digo passando, a palavra está vindo, se a gente não tomar cuidado, aquilo nos rouba, coisas pequenas, as raposinhas nos roubam, de ouvirmos, de tomarmos posse e de vivermos as coisas grandes. Tinha um rei ativado, tinha um rei dentro do Saul que precisava ser ativado por uma palavra. E eu creio que essa noite é uma noite de ativação de coisas dentro de cada um de nós, mas não depende, isso aqui não depende do culto, não depende de mim aqui pregando e até declarando coisas grandes e firmes na sua vida, mas depende de você receber. Porque quantas pessoas aqui já estiveram em outros cultos, aqui mesmo, que ouviram palavras que naquele momento a pessoa, opa, é meu. Eu pego esse espírito, é para mim. Eu creio, opa, Senhor, é meu. Não, amém. Eu solto agora. Eu não vou mais dizer isso aqui, eu não vou ter mais esse comportamento, eu não vou mais agir dessa maneira, é meu. Eu pego essa palavra, eu ativo dentro de mim agora esse rei que o Senhor quer levantar. Mas aí sai, eu falo que às vezes eu vejo, aqui dentro da nave a gente quando percebe, né, eu já falei isso, às vezes a gente entra para um culto, e na entrada, né, ou está aqui no primeiro louvor, você percebe às vezes, que tem uma opressão. Né, eu não sou o tipo de pessoa que eu vejo as coisas, que eu vejo, né, uma coisa que tem uma imagem e tal, não tem esse dom. Mas é possível você perceber quando o ambiente está mais carregado do que o normal. O que a gente faz? Ora. Então, quantas vezes eu sei que aquela oração que a gente precisa fazer no começo, já até no começo do culto, repreendendo o mal, repreendendo aquele espírito que vai distrair a pessoa, aquela sonolência que ela vai ter, possivelmente que ela vai ter, então já mandando embora, expulsando, sai, agora você está repreendido, eu te desautorizo em nome de Jesus, e a pessoa depois daquilo ali, ela vai ter aquela condição. Mas o que eu vejo acontecendo? Às vezes, aqui no começo do culto, a gente repreende, expulsa, ora. Aí tem gente que sai do culto, termina o culto então, né? Terminou, amém. A palavra foi pregada, a pessoa ouviu, aí orou, apresentou a Deus, mas sai do culto às vezes. Eu não estou dizendo que você não pode conversar, tá? Não estou dizendo que você não pode ficar ali no corredor, né? Parece uma praça o corredor aqui, é uma maravilha, né? Mas, de verdade, a gente tem que saber o momento que a gente está vivendo. Inclusive na igreja. Porque, às vezes, você sai... Deixa eu te dizer uma coisa que é duro falar. Mas existe inveja na igreja. Existe intenções ruins na igreja. Então, às vezes, tem gente que sai do culto, que o diabo tentou pegar ele no culto. Como pegar ele? Não, essa pessoa não vai ouvir a palavra hoje, eu vou assim, povoar a cabeça dessa pessoa aqui com tudo que ela tem que resolver lá fora, com aquela reunião de amanhã, com aquele compromisso, com aquilo que ela tem que fazer em casa hoje e tal. Aí a gente repreende o mal, a pessoa fica focada. Ela ouve a palavra, ela recebe. E aí ela tem direção do que fazer. Quantas vezes que uma palavra como essa aqui, vem uma oração poderosa, uma declaração poderosa, e ativa um rei que está dentro dela, que Deus já tem. Ativa uma bênção que Deus tem para ela, ativa, né, uma situação muito boa, muito positiva que Deus tem com ela. Só que aí ela sai da igreja, e ela vai conversar, ela vai falar, ela vai ouvir, ela vai se envolver com alguém que está num espírito contrário. Tem coisa que a gente tem que fazer igual Eliseu fez com o servo dele quando o filho da sunamita morreu. Se você não conhece essa passagem depois, está lá em 2 Reis, a gente vai ler uma perto dela, depois você continua lendo que você vai chegar nela. O Eliseu falou assim, sai daqui, aperta o cinto, pega a minha capa e sai. E vai rápido. E assim, quando você estiver passando, chegar alguém no caminho, te cumprimentar, te saudar, não cumprimenta. Não saúda essa pessoa. Vai direto. E chega até o menino, e aí no menino você vai fazer o que você tem que fazer. Por quê?
Porque tem gente que precisa ter, no começo, às vezes, principalmente, você precisa ter esse foco extremo. Não, agora não vou perder essa palavra, não é momento de eu conversar, né? Eu preciso chegar em casa e tomar decisões, eu preciso chegar em casa e acertar isso aqui. Às vezes você tem uma direção no culto, de fazer uma ligação para alguém, de romper com algo, né, de ir lá, às vezes, independente do horário que é à noite, de ir lá e fazer algo, de escrever. Tem gente que precisa escrever aquilo que Deus está colocando na tua mente, dando um projeto, fazer você resolver algo que você pode resolver naquele dia. O que tem gente que faz? Sai e vai falar qualquer coisa, vai conversar qualquer coisa. E aí vem alguém que fala algo que tira a pessoa, sabe, tira a pessoa do foco dela, ou a pior coisa que pode acontecer, misericórdia de Jesus. Tem aqueles que vêm para fofocar, você viu, você ficou sabendo, ou tal. Ninguém cuida da tua vida espiritual como você deve cuidar. A responsabilidade da tua vida espiritual é de quem? É sua. Não é minha, não é da bispa, não é do pastor, do obreiro, da obreira que te atende, é sua. E quantas vezes eu vejo que a pessoa na igreja, aqui dentro, a gente aperta um botão. O botão que ativa na pessoa a melhor parte dela, que é aquela parte que Deus tem com ela, igual aconteceu com Saul. Você não é o meu filho, você não é o cara das jumentas perdidas, você é o rei de Israel agora. Rei? Mas Israel não tem rei. Não, você é o rei agora. Deus te levantou como rei, Deus tem isso com você. Pega, se levanta agora você não se preocupa com uma jumenta, uma meia dúzia de jumenta agora, porque tudo de Israel é teu. Opa, vou fazer isso agora, vou me colocar no meu lugar, vou assumir o meu posto, vou agora agir como tal, falar como tal. Não vou mais ficar com a atitude do filho do quis, o menino perdido. Não, agora eu sou o rei de Israel. E isso, às vezes, você tem que levar ao pé da letra. Opa, essa palavra ela me deu uma direção clara do que eu devo fazer daqui para frente. Daqui para frente é literal, é daqui do momento que eu estou ouvindo essa mensagem para frente. Seja daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora, seja até o fim do dia, amanhã, depois. Porque o problema não é a conversa, mas o problema é em que fase você está. Tem gente que ouve, sabe filtrar, sabe colocar um limite, sabe dizer não quando vê que o assunto não é relevante, quando o assunto não é bom. Mas tem gente que ouve, fica ali e esquece da palavra. Perde o rumo, perde o foco do que tinha que fazer. E, gente, eu sempre falo isso, tem coisas, eu vivi, às vezes ainda vivo isso. Quantas vezes que eu estou ali, eu estou ouvindo o culto, a palavra, tem um entendimento. Tem aquela coisa que eu ouço, eu falo, Senhor, obrigado, meu Deus, eu precisava, estava faltando só essa pecinha daquele quebra-cabeça que eu tenho para terminar da minha vida. Aí, você está ali, você fica com aquele entendimento, às vezes não dá para fazer nada, né? Você está ali, o culto termina. E às vezes acontece uma coisa que toma a tua atenção. Quando uma coisa toma a tua atenção, você tem que colocar a tua atenção naquilo, é ou não é? Aí passa o tempo, depois eu estou lá. O que era mesmo que eu tinha entendido? Nossa, e agora? Aí não é igual. Quantas pessoas estão sendo roubadas assim? Que você sai, em vez de sair, tomar aquela atitude, aquela decisão, deixar o Espírito Santo, que começou a boa obra dentro daquele culto, que foi restaurador na sua vida. Você teve aquele dia D lá fora, mas vem para a igreja, o próprio sacrifício, a oferta de estar na igreja que você dá a Deus, Deus pega aquilo, recebe com aroma agradável e vai, vou te levantar, meu filho, vou te restaurar agora, vou renovar as suas forças. Mas Deus renova as nossas forças com propósito. Para a gente fazer a coisa certa, para a gente assumir aquilo que Ele tem conosco. E quantas vezes que é o culto, é a palavra, é esse momento que a gente está na igreja,
que nós somos ativados em coisas que nós não sabíamos, mas que está dentro de nós, mas precisava que fosse falado, que fosse pregado, que aquilo fosse declarado sobre a nossa vida, que aquilo fosse declarado para nós. E aí você tem que entrar com a tua parte, que é a obra de fé. É igual a gente pregou na segunda. Os 4 homens, eles não foram até Jesus porque alguém lhes falou. Deus colocou aquilo no coração daqueles homens. Deus colocou aquilo naquele paralítico, naqueles 4 homens, e eles foram e chegaram, a casa estava cheia, e agora vamos chegar até Jesus. E olha que coisa incrível, eles não pararam. Por isso que eles viveram aquele milagre. Eles não pararam, gente entupindo a porta não parou eles, não impediu eles, por isso que eles viveram aquele milagre. Aqui em 2 Reis 4:15 está escrito assim, mais um exemplo de situações que foram ativadas. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, repita comigo, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E, no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Aquela mulher tinha um filho para ela ter. Mas as circunstâncias, o servo do Eliseu disse para ele, ó, ela não tem filho, o marido dela já é velho, aquela mulher tinha dinheiro, então é possível que ela tivesse tentado, que ela tivesse se esforçado de alguma maneira, pago algum, sei lá da época, o que podia ter, um tratamento, alguma coisa. Mas sabe aquela questão que passa? Ah, não, então não é para mim, não, deixa, não. E o Eliseu disse, ó, daqui 1 ano você vai estar com um filho nos braços, você vai ter um filho, nessa época você vai ter um filho. Aquilo ativou dentro daquela mulher, como quantas vezes que a gente já viveu, presenciou essa mesma situação. A gente está aqui numa entrega de jejum, e literalmente essa palavra, ou essa declaração, ó, tem gente aqui que não pode gerar filhos, e aí está falando de filho mesmo, filho, né, bebê, mas você vai gerar, aquilo é ativado naquela pessoa, aquela pessoa que não podia, e está ali, ela ouve, ela creu, opa, eu creio, é meu, é para mim. Quantas? Eu posso dizer que a cada temporada, a cada mudança de estação, tem alguém que ouviu uma palavra dessa e que engravidou. Alguém que ouviu uma mensagem dessa e engravidou. Alguém que ou tinha uma doença, alguém que era estéril mesmo, alguém que já tinha até feito tratamentos aí, esses tratamentos alternativos, tratamentos ali declaratórios que são mesmo para fertilidade, nada. Mas aí quando ouviu uma palavra, aquela palavra ativou dentro daquela pessoa, e não foi o ventre daquela mulher, não foi ali o sistema reprodutivo daquele homem, mas foi a fé daquela pessoa. Eu creio, é meu, é para mim. A pessoa pegou aquilo para si, que foi ativada aquela parte da vida da pessoa que até então não estava boa, não era fértil, não estava viva. Essa mulher, foi isso que aconteceu. A Bíblia diz, e naquela época, passado 1 ano, aquela mulher engravidou. Ou seja, foi ativado aquele filho dentro dela. Se a questão foi com ela, se foi com o marido dela, o que o homem de Deus falou, aconteceu. O próprio Abraão, ó, Gênesis 17:5, não serás mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O Abraão aqui já tinha
né, ele já estava nas idades dos entas, 70, 80, 90. E o Senhor vem e diz assim, o Senhor não diz, você vai ter, eu te constituí pai de muitas nações. O Abrão pegou, e ele também ativou aquilo, porque a partir daquele momento, o Abrão passou a se chamar e a se passar como eu sou o Abraão. Eu sou o pai de muitas nações. Veja que depois da boca do Abraão só saía que ele era o pai de muitas nações. E ele não estava ainda com filho, ele não tinha um filho, a mulher dele não tinha nenhuma mudança física, nenhuma alteração, como ele também não. Ele não olhou para a decadência do corpo dele. Ele não se deixou levar pela a sequência que a mulher dele, desde sempre que ele conheceu, não gerava. Ele permitiu que uma palavra que Deus falou com ele fosse ativada dentro dele. Não, Deus falou isso comigo, então a partir de agora, eu sou essa pessoa. Só que olha aqui que tristeza isso aqui, ó. Aqui em 2 Reis 8, 13, está escrito assim, Hazael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Hazael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Hazael respondeu, ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E assim, Hazael foi o seu sucessor. Esse foi um homem que o que a Bíblia fala dele, o que ele mesmo falou de si, é que ele era um homem, a expressão que ele usou dele é, eu vou me tornar isso, eu vou ser o rei? Não, teu servo não passa de um cão morto. Eu sou um cão morto, quer dizer, eu sou um cachorro que ninguém nem vai chutar. Eu não tenho relevância. Mas olha bem, o Eliseu falou que ele se tornaria e aquilo ativou nele. Só que ativou nele da pior maneira possível, algo que até então não há registro que aquele homem já tinha feito ou que ele era aquela pessoa. Como nós vemos pessoas que tinham tudo para ter uma vida abençoada, uma vida plena, e que ouviram uma frase, que ouviram uma história, que ouviram uma conversa que não era para elas, que receberam um diagnóstico. Um dia eu falei isso para uma pessoa. Falei, cuidado, que essas pessoas que vivem, né, qualquer coisa, deu um espirro, né, viu qualquer coisa no corpo, uma mancha, um hematoma, sentiu um arrepio, está correndo para o hospital, para médico, ainda mais quem tem convênio e se julga naquela obrigação, né? Eu pago caro, então qualquer coisa tem que fazer o exame, tem que fazer a tomografia, tem que fazer a não sei o que lá, computadorizado e tal. Você já parou para pensar quantos diagnósticos, não a doença, mas quantos diagnósticos já matou pessoas? De verdade, já parou para pensar? Quanta gente que de repente não sabia o que tinha? Eu já vi isso. Eu já vi. Eu lembro de uma senhora que ela era, assim, essa foi uma perda que eu lamentei, uma perda pessoal. Não era parente, não era assim, uma pessoa próxima. Mas era uma pessoa que eu conhecia da igreja, tal, né, via nos trabalhos. Essa senhora, assim, era uma mulher extremamente ativa. Eu falo senhora, mas nem era, não tinha uma idade avançada. Eu acho que ela tinha 50 e poucos anos. E um dia, essa mulher estava lá, tal, e a irmã foi no médico e
e fez não sei que exame agora, que eu não entendo muito disso, que a irmã começou a insistir com ela, não, porque você tem que fazer também, porque o médico me falou isso, porque agora, né, a cada tanto tempo, porque assim, porque fulano e tal. E um dia vem ela e fala, minha irmã está insistindo, tal, para eu fazer um exame e tal, porque tem coisas, né, que às vezes é hereditário e tal, enfim. Foi lá e fez o exame. E não é que fez o exame, apareceu que ela tinha um câncer. E um câncer assim que ela, segundo ela falou, não tinha dor, não tinha nada, não sentia nada, mas apareceu. Essa mulher, eu lembro que no período de não deu um ano, eu não lembro se deu uns 9 meses, 10 meses. Essa mulher era ativa, ela fazia parte dos trabalhos, ela era daquelas pessoas que vinha à igreja todos os dias. Quando eu falo todo dia. Estava na igreja de terça, de quinta, estava na sexta, no sábado, quando não tinha culto, estava fazendo alguma coisa. Foi uma pessoa que saiu da Celso Garcia e veio para Taquari, então foi naquele começo aqui de Taquari. E essa mulher, quando recebeu esse exame, quando pegou na mão aquele diagnóstico, aquela mulher ruiu. Eu lembro do dia que a irmã dela, que não vinha à igreja, ligou pedindo visita para ela. E eu cheguei no apartamento dela, eu e um obreiro, e quando a gente viu ela, a gente falou, dona fulana, que isso? Porque o médico, porque eu vi assim, tal, não, se levanta, a senhora não pode e tal. Vamos, a senhora precisa, vamos viver a vida, a senhora tem muito ainda para fazer em Deus, e é Deus tal. E aquela mulher não reagiu. Ela começou a ir atrás, e pesquisava, e aí direto estava ali, era consulta com o médico, e queria mais, e queria saber mais, e tal. Enfim. Os últimos dias dela passou naquele hospital que tem na Liberdade, a C. Camargo, quem conhece sabe como é que é, e assim, foi uma luta que ela decidiu perder. Ela decidiu perder. Porque assim, eu lembro que campanha, e gente indo, e tal, eu mesmo toda semana estava lá, tinha semanas que 2 vezes por semana, e vamos, tal, chegava lá, aquilo foi uma situação igual essa aqui de Eliseu e o Razael, foi ativado dentro dela. Ela pegou aquilo. Porque eu ouvi do médico, que o que ele viu, que o que estava ali não era para ser daquele jeito e naquele tempo. Ele disse, é imprescindível, não tem prazo, tal, mas era... Não era. Ele não tem a data, mas ele disse, não. E ela se entregou. Como quantas pessoas que ouviram um diagnóstico, ouviram o resultado de algo que não deu certo, foram numa reunião em algum lugar, isso aqui acabou. Você perdeu, está liquidado, isso aqui está fechado. Tem gente que deixou a pior parte da sua vida ser ativada. A pior parte, a parte da morte, a parte da doença, a parte da maldade. Por quê? Porque se você crê na vida, é vida que você vai ter. Mas se você crê na morte, você vai ter morte mesmo. Hoje, no que você crê? Se hoje tivesse um raio-x, imagina que tivesse uma máquina aqui na igreja, que passasse, conforme fosse passando assim, aparecesse um balão em cima de cada um dizendo, essa pessoa crê nisso. O que apareceria de você? Que você vai ser um rei? Que você vai ter um filho? Que essa situação tua aí de escassez, de pouco, de esterilidade, que em vez de ser uma pessoa que vive de imagem igual a Abraão, o nome do Abraão tinha pai no nome, era pai enaltecido. Não, agora você vai ser pai de muitas nações. Ou você é a pessoa que alguém disse algo, que você passou por algo, que viu um resultado, seja o exame, o diagnóstico, pegou na mão ali um atestado, ou viu alguém vivendo algo de perto e aquilo
despertou o seu pior lado. Assistiu um filme, e aí você quis fazer igual. Uma série, uma novela, viu alguém vivendo uma aventura, não, eu só tenho uma vida, eu preciso viver isso, eu preciso fazer isso. Quantas pessoas também, né? Que depois de ter assistido algo ali, viu algo, pegou e aquilo entrou, aquele espírito entrou na pessoa. Gente que era fiel, passou a trair depois que viu algo. Gente que era correta, honesta, viu algo ali, tomou um caminho errado na vida. Cada um de nós tem coisas, tem situações grandiosas ou tenebrosas para serem ativadas. Quem ouviu isso aqui agora? Levanta a mão. Ter certeza que você está aqui comigo. Tem coisas grandiosas, mas também tem coisas tenebrosas. Eu estou mostrando para você aqui o que a Bíblia diz, e eu tenho os 2 exemplos. Gente que era estéril passou a gerar. Gente que era o perdido, que se perdeu por causa da jumenta, e se tornou o rei de Israel. Existia um rei dentro dele, ele não sabia. E o Samuel foi lá e ativou aquele rei dentro dele. Mas existiu também aquele cão morto, que matou um rei. Que de um dia para o outro foi lá e cometeu aquele assassinato. Que quando ouviu não acreditou, mas aquilo depois despertou o pior na pessoa. O que você hoje acredita? Você pode até ter chegado aqui hoje uma pessoa que já ativou na sua vida o seu pior lado, a pior parte. Talvez a tua mente está tomada pelo mal. Mas a palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa que existe. Você pode anular isso e começar uma nova história. Você pode permitir que a palavra levante coisas, levante situações na sua vida que estavam caídas, adormecidas. Que até o título do livro, o primeiro livro que a bispa escreveu na vida. Desperte o gigante chamado fé. Quantas coisas que de repente tem aí, que você viveu tanta coisa, perdeu, apanhou da vida, e vergonha, humilhação, e traição, e sofrimento, e aí você está, não, é isso mesmo, é mais disso, é mais mesmo, não. Quantos aqui hoje, essa noite, Deus trouxe para dizer que tem um rei dentro de você e você não sabia? Que o que era seco, estéril, vai gerar, igual a bispa tem uma frase, que todo ventre estéril gera campeões. Como Sansão, e a gente vê na própria igreja, né? Aquelas pessoas que tinham mais dificuldade, ou que não podiam gerar, quando geram é uma coisa assim, você vê às vezes aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa depois se torna algo, a não ser também que o pai e a mãe não der a devida manutenção espiritual, mas pessoas aí que se destacam, que fazem a diferença, que até é uma recompensa, né, de Deus para aquela pessoa que esperou tanto, que buscou tanto, que perseverou, que teve paciência ali no Senhor, de não ter desistido, como foi o caso de Ana. A Ana foi uma que, quando nasceu o filho dela, um filho, ela não teve só um, mas o primogênito dela superou todos os filhos de Penina. Quem foram os filhos de Penina, gente? Quem foram? Quem foram as filhas e os filhos de Penina? Quem foram? O que eles fizeram? Para onde eles foram? Em que genealogia eles estão? Mas o filho da Ana, a gente sabe quem foi. É ou não é verdade? Então ela esperou, ela foi uma também, que chegou o dia que, vai minha filha, Deus foi benevolente com você. E, claro, para concluir, a palavra que a gente teve no domingo, que é a do Vale de Ossos Secos, que é uma grande ativação aqui em Ezequiel 37. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, querido filho do homem,
acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Essa é uma pergunta aqui proposital que não só a palavra, mas Deus está fazendo para alguns. Depois que você ouviu, que foi despertado em você, você acredita que tem coisas que ainda é para você? Acredita? Acredita que depois de tal situação, tal perda, tal momento, você acredita que é para você? E então ele me indagou, ó querido filho do homem, você acredita? Eu respondi, ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca a Ruá, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja, já não eram ossos mais, eram mortos, eram corpos, mas mortos ainda. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente unida ali que dava para formar exército sem medida. O Senhor falou. O Senhor disse para ele, primeiro perguntou para ele, fez com que ele fizesse ali uma inspeção. Deus não fez nada nos ossos. Como o engano que alguns têm. Tem gente que, mas Deus não era para já ter feito isso. Deus não fez nada nos ossos. Deus fez no homem, ou quem ele chama de filho do homem. Deus mostrou para ele e Deus disse para ele, profetiza que eu faço. Declara que eu faço. Faz a sua parte, que eu faço a minha. Fala você com eles, que a obra que não cabe a você, juntar osso com osso, colocar tendões sobre os ossos, músculos sobre os ossos, colocar pele sobre já esse conjunto formado, isso é comigo. Mas você tem que crer e falar. Muitos aqui não têm ativado palavras, a palavra do rei, da fertilidade, de gerar vida, de ter cura. Porque não falam, como eu disse, começa bem. Até começa. Mas tem gente que esse começo não dura 5 minutos. Não dura um dia. Não dura uma semana. O que Deus fala com você, ativa e permanece ativo. Se Deus falou algo comigo, fala. Declara. Deus mostrou para o Ezequiel aqui o exército. Deus mostrou os ossos secos. Deus não deu para ele a visão do exército. Deus deu a visão dos ossos secos e falou com ele. Perguntou primeiro, pode? Ele disse, o senhor sabe. Ele disse, então profetiza. E ele profetizou. Ele disse, como me foi dado ordem, eu profetizo. Ele ainda disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem ouviu? Ouvir é qual conjugação verbal? Eu ouvi. Eu ouvi a palavra do Senhor.
O que isso significa? Tem coisa que você quer que as pessoas do mundo, os ímpios, as pessoas que não têm nada a ver com a tua fé, tenham uma atitude que cabe a você. Quem está ouvindo a palavra aqui? Eu. Você está ouvindo a palavra. A quem cabe, depois dessa ativação, manter coisas, manter milagres, manter bênçãos, manter curas, manter coisas grandes que Deus está colocando nas suas mãos ativas? Cabe a você. Cabe você começar aqui agora com a oração certa, a oração da fé, aquela que salva o doente, aquela que atrai a riqueza, as riquezas encobertas. Tem gente que na hora que eu preguei a pessoa falou, é meu, é meu. Essas riquezas encobertas aí, eu sei que tem riqueza minha, mas está encoberta, eu não sei onde está, não sei se está debaixo aqui do tapete do altar, se está lá na minha casa, se está no meu negócio, que até hoje não fluiu, se está naquela empresa, se está no meu trabalho, se está num lugar que eu ainda não cheguei, mas tem riqueza para mim. Tem gente que está só esperando o mínimo mover de Deus para a pessoa se mover na mesma direção. Mas também tem gente que ainda está muito passiva. Sabe, que Deus está falando claramente o que fazer. Tem gente que está sendo ativada da pior maneira no mundo. Que está ouvindo algo, está pegando para si. Que está pegando o pior fim possível, que está pegando a doença, que está pegando o câncer, que está pegando ali a miséria que alguém está derramando. Deixa a palavra ativar a sua fé, com declarações poderosas. Não é declarações da boca para fora, não, é declarações que têm vida, que têm poder. E fazer um pedido dentro da igreja, e manter essa atitude, essa obra, essa mesma fé. É aqui você ora, você profetiza, você declara, mas quando chega lá na sua casa, você não faz diferente. Você não declara o problema lá e aqui você declara a vitória. Você declara a vitória aqui, você declara a vitória lá. Para concluir, aqui em Tiago 1,6, está escrito, peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você é instável? Você é instável? Diga, não, eu não sou. Como é que você vai viver assim? Você vai ser uma pessoa. A pessoa que respondeu aqui, e as que não responderam também, eu já declaro em nome de Jesus, você não vai mais ter duas atitudes. Não vai mais ser aquela pessoa que, no decorrer do final do culto, você é uma. Até o que está sentindo aí é positivo, é forte, é bênção, mas depois você oscila para o mal. Você não vê no tempo que gostaria as coisas que queria ver, e aí, está vendo? Não deu certo. Não. Eu declaro em nome de Jesus que aqui não tem gente instável, mas que você agora, você deixa o Senhor ativar em você essa fé viva. Que você vai ser uma pessoa só, de uma palavra só, de uma oração só, de uma visão grata da sua vida, do pouco que você tem, você vai tornar o pouco em muito. De riquezas encobertas, reinos, reinados, fertilidade, produtividade, de reis saindo de você. Porque como o Senhor falou, Abraão não era um só, e eu não multipliquei, não tornei muitos. Foi isso que o Senhor fez com Abraão. Por quê? Porque ele creu. E cada um que crê aqui nessa noite tem esse mesmo poder. Daquilo que hoje é estéril ser multiplicado em muitos. Daquilo que até então na tua vida você talvez era o garoto perdido atrás de jumenta. O teu problema era um, agora se tornou vários, por conta da tua atitude, por conta da tua incapacidade, por conta às vezes da tua limitação. E às vezes Deus tem para que você seja rei de um lugar, rei de um povo, líder, vencedor, que você venha por fim a um tempo de derrota, seja na sua casa, na sua família, nas gerações que vêm, naquele lugar onde você foi plantado, que foi o caso de Saul.
No final da vida do Saul, ele até fracassou, mas foi decisão dele. Pelo que Deus colocou na vida dele, era para Saul ter sido não só o primeiro, mas o maior, não só em altura, como ele foi, mas o maior em resultados e em vitórias, o maior rei de Israel. Deus fez isso por ele. Ele é que não fez isso por si mesmo. E em nome de Jesus, aqui não vai ter pessoas como Saul ao final, mas pessoas como Abraão, que aquela multiplicação que Deus fez, você pega, você crê agora, você mistura essa palavra, que não é minha, é a palavra de Deus, eu li para você cada um aqui, ó, a viúva, a sunamita, aliás, desculpa, o rei, o Saul, pessoas que creram e aquilo florescer e frutificou, e que também ouviu sobre o Hazael. E se algo em você foi despertado, um gigante de destruição, um gigante de sequidão, um gigante de maldade, se foi aí levantado em você um gigante para o pecado, para a mentira, para a carnalidade, para a prostituição, para desviar coisas de pessoas, para desviar finalidades para a qual você foi colocado, plantado no lugar, em nome de Jesus, você vai abafar esse gigante, você vai matar esse gigante, vai tornar ele agora uma coisa minúscula, você vai deixar ser ativado em você a palavra de Deus. A palavra que dá vida, a palavra que dá fertilidade para o seu corpo, para a sua mente, para coisas, para que você vai fazer, vai servir, vai doar, vai levantar pessoas. Crescimento financeiro, como Deus tem falado, desde aquela palavra das colunas, lá do ventre estéril, que o Senhor geraria campeões. Deus quer levantar pessoas. Por que algumas se levantaram, algumas hoje estão vivendo outra vida e outras não? Porque tem gente que parou no tempo. Até começou bem. Começou com a oração, com as palavras, com as declarações certas, com as atitudes certas. Mas aí veio uma circunstância, e veio outra pessoa, foi se intimidando e parando. Não é assim. Não está fácil para ninguém. Não. Pare de ficar repetindo expressões que você está ouvindo do mundo. E vai vir mesmo de todos os lados. Pressão. Se apega à palavra. Lembra do Ezequiel. O senhor sabe, se o senhor está falando isso comigo, eu bebo desse espírito. Eu ativo na minha vida o rei que o Senhor quer me tornar. A geração que o Senhor quer fazer por meio do meu ventre, das minhas mãos, da minha boca, das minhas palavras. Eu vou ser a pessoa que eu vou colocar as mãos em algo. O Senhor me chamou para isso, vai se multiplicar e vai abençoar, vai alimentar, vai ser bênção para muita gente. Mas começa e seja o crente, o filho de Deus, o que ouviu a palavra que é estável. Aquele que tem começo, meio e que vive toda a promessa do Senhor. E não mais aquela pessoa instável, que dentro do culto é uma pessoa, e às vezes até infelizmente já no corredor é outra. Os assuntos, o que está falando, reclamando. Tem gente que dentro do culto, amém. Eu tomo posse, aleluia, sai lá, está reclamando já da vida com alguém. E eu não estou falando só o problema de reclamar aqui, de falar, mas é o que você faz em casa, é o que você faz no seu trabalho. Acorda cedo da manhã já falando mal de tudo, reclamando com os colegas, não. Tenha uma atitude. Deixa essa palavra ativar coisas em você, essas riquezas encobertas. Essas coisas grandiosas, que a gente nem sabe. Tesouros escondidos. Dentro de cada um de nós tem um tesouro escondido. Tem uma riqueza encoberta. Tem um filho para ser gerado. Seja literal do ventre, seja um sonho, um projeto, tem uma unção para ser derramada em alguém, e é nisso que nós temos que crer, que declarar e que alimentar para que a cada dia isso seja dado à luz. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pega o espírito dessa palavra. Fala com Deus agora, e primeiro você que estava aí alimentando o pior. Alimentando as misérias, alimentando um ladrão dentro de você, alimentando um fornicador, alimentando um assassino,
Acredite, às vezes tem gente que está ouvindo a palavra que estava pensando em matar a gente. Gente que estava ouvindo a palavra estava pensando num plano para estar com alguém numa situação de promiscuidade, fornicação, adultério. Tem gente assim. Gente que ouve a palavra e estava pensando como é que eu vou falar para enganar tal pessoa. Abafa isso agora, em nome de Jesus. Quantos aqui que a mensagem mostrou, hoje o que você vê na tua vida, o que você vê à tua volta, é tudo seco. Porque há um tempo atrás, o que tinha vida morreu. Já foi bom, foi muita gente, foi um exército, foi um povo, pode ter sido uma tribo de Israel, uma família, um clã, mas agora o que o Ezequiel via era um vale de ossos secos, ou nessa tradução aqui da King James, ossos mirrados e ressequidos. Olha o poder que Deus está colocando diante de nós, gente. Joga por terra agora cada um daqueles pensamentos negativos, talvez que você chegou aqui hoje e que junto com o frio só acentuou na tua vida o pior que havia em você. Sabe, aquelas coisas que o diabo tenta nos convencer, em nome de Jesus eu já amarro esse demônio. Não é para mim. A idade que eu estou. Já se passaram tantos anos. Eu já tentei, não deu certo. Não, está quebrado em nome de Jesus. Você que está amargando aí algumas situações. Teve as piores notícias que alguém poderia receber por esses dias, esses tempos. E aí começou a alimentar o pior. Não deu. Perdi. Não valeu de nada. O quê? Cada oração, cada jejum, cada clamor, cada culto, cada declaração vale. Eu estou mostrando para você aqui agora que você pode declarar coisas hoje, e isso fazer com que coisas que não existam passem a existir. E não é porque eu estou falando, eu apenas estou repetindo aqui, igual um papagaio, o que a Bíblia diz. Tanto é a Bíblia que tem poder, que o Senhor diz que se ninguém pregar, as pedras clamarão. Porque não é quem prega, mas é o que está sendo pregado. E se a pregação é a palavra de Deus, ela tem poder. E aqui eu não trouxe para você uma ideia minha, eu trouxe para você a palavra de Deus. Não limita a vida que Deus tem para você. Não lamenta porque você perdeu algumas jumentas aí, e tinha um prazo para encontrá-las, e nem elas você encontrou, agora até você estava perdido. Meu Deus, eu perdi jumenta, agora eu me perdi. Eu acho incrível essa história de Saul. Tem muita coisa no Saul que a gente tem que passar longe, mas esse aqui é um exemplo perfeito. Quanta gente que está aqui hoje numa situação igual a de Saul. Que a pessoa até alguns dias ela tinha um problema, agora ela tem vários. Ela vivia uma situação ruim, agora ela tem, aquela situação já gerou outras, e talvez ela já estava pensando o pior da vida dela. E agora? O que meu pai vai falar? O que meu pai deve estar falando? Eu não dou conta de cuidar aqui de, não lembro agora quantos jumentos que eram. Agora até eu estou perdido. Vamos encontrar o vidente que ele vai me achar. Ele encontra o vidente fala assim, eu vou falar o que está no seu coração. E quando ele fala, você vai ser o rei de Israel. O Senhor te separou para que você seja o herdeiro, o administrador da herança dele. A expressão que foi usada para o Saul. Você agora é o líder da herança do Senhor.
Se essa palavra, ela não te balança, então, como diria a bispo, então pode encomendar o caixão. Porque quantas pessoas que vivem uma sequência de situações, e quantas estão agora vivendo isso? Era um problema, virou 2, virou 6, virou um monte. A pessoa, antes ela tinha esperança quando ela tinha um problema, agora que ela tem vários, ela já perdeu a esperança. E o Senhor vem e fala assim: tem tesouro escondido para você, tem riquezas encobertas para você. Mas é você quem vai ativar isso. Se você colocar a tua fé na palavra de Deus, se você crer na palavra que você está ouvindo, declara sobre a sua vida agora: que ossos que estão secos, mirrados, ressequidos. Que notícia veio para você, que resposta veio como um ultimato, de alguém era um ultimato, o fulano é a última palavra. Não, a última palavra é do soberano, como disse Ezequiel, é aquele que sabe de tudo. A última palavra não é do juiz, não é do ministro, não é do delegado, não é do professor, não é do dono daquela empresa, não é do seu marido, da sua esposa, não é talvez nem do pastor que foi te dar um conselho e disse: não, deixa isso para lá, não, aceita, não, é o que tem. A última palavra é do Senhor, o Senhor sabe. Então profetiza, filho do homem. Então profetiza você. Declara onde que tem ossos secos aí, declara eles se juntando, eles cumprindo com a palavra do Senhor. Como ele disse: eu ouvi a palavra do Senhor. O que é que você ouviu hoje que te tocou? Você tem que dizer: eu ouvi a palavra do Senhor, e a palavra me disse isso, eu declaro isso. O que a palavra de Deus diz da minha vida, o que a palavra de Deus diz da minha família, o que a palavra de Deus diz do meu casamento, o que a palavra de Deus diz da minha empresa, do meu negócio, o que a palavra de Deus diz sobre essa área que foi colocada nas minhas mãos, e que eu mesmo por um tempo pensei: não tem jeito, isso aqui se foi. É isso que a palavra de Deus diz. Eu ouvi, como disse o Ezequiel, eu ouvi a palavra do Senhor, ossos se juntem, eu ouvi. Eu não vi vocês se juntando, mas eu ouvi de Deus, para eu falar para vocês se juntarem. Juntem-se, ossos, que venham tendões, músculos, que venha a pele sobre agora esses ossos juntos, com esses tendões e esses músculos. E depois ele disse: ó ruá, vem dos quatro ventos, ó sopro da vida, ó Espírito, e sopra sobre esses corpos, sobre esses mortos, porque ali já não tinham ossos, ali tinham corpos que já eram um conjunto de coisas, de uma obra feita pelo Senhor, que é a fase que estão alguns. Tem gente que já viveu a primeira fase, que já declarou, já orou, já profetizou, e já viu parte da obra de Deus, já viu coisas que era impossível de ver, já viu situações sendo mudadas que era impossível de se ver, mas parou. E agora requer essa manutenção, você clamando ao Espírito, essa segunda fase que é necessário clamar, como está escrito, pregar, profetizar. Chegou até aqui, mas parou aqui. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito da instabilidade aqui no nosso meio, Senhor. Como o Senhor disse aqui, que quanta gente, meu Deus, já deu passos de fé, já pediu, já recebeu, já viu a tua glória, mas parou, porque até então era instável. Eu declaro agora que não tem mais gente instável aqui, em nome de Jesus. Não tem, meu Pai, aqui mentes. Eu declaro, meu Deus, porque se cada palavra, se cada oração tem poder, eu declaro agora que haja essa libertação em nome de Jesus. Não tem mente instável aqui, Senhor.
Senhor, eu declaro que não tem mente, que não tem corações instáveis aqui, em nome de Jesus. Mas eu declaro essa libertação, essa pessoa ouviu a palavra, e eu declaro que ela seja uma pessoa permanente, uma pessoa continuista, uma pessoa perseverante, uma pessoa de fé, que fala, que crê, que ora, que declara, que profetiza até o fim, meu Deus. Em nome de Jesus. Que não seja apenas aqui a declaração, a oração da fé, a que salva o doente, a que cura o enfermo, a que transforma e restaura o casamento, a que traz os clientes para essa empresa, para esse vendedor, para essa carteira, para esse lugar, para esse endereço específico. Mas que seja, meu Deus, a oração daqui, a oração de mais tarde, a oração de amanhã, a oração da semana que vem, que seja uma só oração, que seja uma só declaração, e que assim, meu Deus, também seja um só resultado. Eu peço, abençoa cada um, meu Deus. Que aquilo que essa pessoa, pro vale que ela estende as mãos, que ela declara, que ela profetiza, que esse vale, meu Pai, ele seja transformado num exército, num lugar, meu Deus, que se antes havia morte, que se antes, meu Deus, o som era do vento, que agora o som, meu Pai, seja de passos, de vozes, que seja, meu Pai, de pessoas respirando, de pessoas falando, de pessoas cantando, de pessoas lutando, meu Deus, como ele disse, era um grande exército sem medida. Abençoa, meu Pai, essa área. Faz, meu Deus, esse ventre do corpo, faz esse ventre, meu Deus, do Espírito gerar, em nome de Jesus. Levanta, desperta, meu Pai, os ex que tem no nosso meio. Aqueles, meu Deus, que estavam perdidos por causa de jumentas, mas que eu declaro que se revelem reis que o Senhor levanta. Mostra, Senhor, os tesouros que estão escondidos. Coloca, meu Pai, luz sobre as riquezas que estão encobertas. Onde estão as riquezas do teu povo que estão encobertas, Senhor? Eu te peço, nos revela, nos mostra. Onde está, meu Pai, o dinheiro que é do teu povo? O dinheiro, meu Pai, do teu povo, meu Pai, se tornar coluna, girê, governadores distritais. Onde estão os tesouros, meu Deus, ali encobertos? Onde estão, meu Pai, os tesouros escondidos? Quem escondeu? Onde está escondido? Mostra para o teu povo, dá ideia, mostra, meu Pai, qual é a estratégia. Coloca a força nas mãos dessa pessoa, para que ela desenterre quantas coisas estão enterradas. Dá força, meu Deus, para essas mãos, esses braços da fé desenterrarem, meu Deus, e trazerem à luz cada um desses tesouros. Meu Pai, o Senhor tem uma unção de governo. Quantos reis que o Senhor quer levantar, pessoas que até então estavam envolvidas em coisas banais, coisas pequenas, problemas corriqueiros, meu Deus, mas que estão prestes a ouvirem e já estão ouvindo, para crerem, para tomarem posse e viverem o reinado, o governo que o Senhor tem para elas. Quantos, meu Deus, que aqui hoje são por cauda, mas que o Senhor está despertando essa pessoa para ela saber, não, você vai ser cabeça, você vai ser cabeça. Se veja como cabeça, se coloca como cabeça, passe a portar-se, passe a vestir-se, passe a falar como cabeça. Eu declaro, meu Deus, a tua bênção sobre o teu povo, e com a unção, meu Pai, que tem em cada palavra, eu declaro bênção. Eu declaro, meu Deus, pessoas gerando, eu declaro reis no nosso meio, eu declaro, meu Deus, que no tempo da vida, pessoas venham gerar filhos, gerar projetos, gerar resultados, pessoas, meu Pai, que estavam vendo, e ultimamente o que andavam no meio, que ouviam barulho, que viam, meu Pai, diante dos olhos, era sequidão, eram coisas mirradas, eram projetos falidos. Eu declaro, meu Pai, um exército sem medida, se formando, desde ossos se juntando, meu Pai, até o Espírito concluindo a obra em nome de Jesus. Que cada um aqui esteja hoje, Senhor,
criando, por declarações, orações, por assumir uma mentalidade, meu Pai, do reino, o seu futuro. O futuro que começa daqui a pouco, o futuro que começa amanhã, o futuro que começa daqui uns dias, daqui uns meses. E que eu concordo, meu Deus, com cada oração que foi feita do tamanho do Senhor. Cada oração de exército, cada oração de reinado, cada oração, meu Deus, de filhos sendo gerados, cada oração, meu Pai, de situações sendo resolvidas, cada oração de cura, de transformação, de libertação, cada oração, meu Deus, de tesouros sendo desenterrados e de riquezas sendo descobertas. Eu concordo com cada uma, meu Deus, e eu declaro o poder do Senhor, meu Deus, fazendo a diferença na vida deste povo estável, deste povo continuista, deste povo permanente, deste povo perseverante, este povo que vive e desfruta do resultado da fé viva. Eu declaro, meu Pai, ativado uma temporada de governo na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.